altar, e ali ele dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para o seu irmão, diga assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, a nossa trajetória nessa terra não é uma trajetória fácil. A trajetória do cristão nessa terra não é uma trajetória fácil. É fácil ser cristão? Não é. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está deitado sobre o maligno. E você está na contramão deste mundo. Então, ser um vencedor, ser um conquistador nesta terra não é fácil. Você tenta imaginar Samuel, naquele momento, podendo dizer assim, Senhor, aqui, aqui está essa pedra, e nela eu ponho o nome de Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, se formos contar as lutas, que passamos por este ano, não precisamos nem contar as lutas da vida, só as lutas desse ano, ou as lutas desse mês. Quantas são? Mas, pastor, que contexto Samuel falou desse texto, falou essa palavra? Que contexto eu estava vendo naquele momento com o povo de Israel para Samuel falar esta palavra? Você tenta imaginar, queridos? Vamos lá. Vamos para a primeira parte. Queria que você falasse comigo. Longe de Deus. Mais forte, agora igual o Kleber. Longe de Deus. Amém, queridos? Segundo, confiando na sua própria força. E terceiro, estratégia errada. Queridos, o povo de Deus estava dessa forma. O povo de Israel estava dessa forma. No momento que Samuel estava no começo do ministério dele, ele estava lá ainda envolvido com Eli, e o Eli tinha seus filhos lá também, que não eram bênção, que faziam tudo para desfavorecer o nome de Deus, ou tudo que era errado para Deus. E Samuel estava vivendo aquele período ali. E o povo, queridos, naquele momento, o povo estava sem juiz. O último juiz tinha sido Sansão. E o povo estava sem um líder. Você tenta imaginar Samuel no começo do ministério dele, com um povo que está totalmente degradado, totalmente fora da vontade de Deus, e ele está ali vendo aquilo tudo, ele um homem temente ao Senhor, e não podendo fazer nada naquele momento, porque o povo estava vivendo sua própria vida. O povo estava longe de Deus. Queria ler um texto, queridos, lá em 1 Samuel 4, eu vou ler rápido, queridos, para adiantar. Diz assim, os filisteus, a partir do versículo 1, os filisteus se dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que o mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Olha só, primeira coisa, o povo estava sem Deus. O povo estava longe de Deus. E o povo se dispôs a querer impelir contra os filisteus. Israel estava querendo combater contra os filisteus. Eles olharam assim, opa, vamos lá porque a gente consegue. E eles foram ter guerra contra os filisteus. A Bíblia diz, lá em Samuel 4, que no primeiro combate, eles foram derrotados. E cerca de 4.000 homens morreram em batalha. Você tenta imaginar a cabeça do povo naquele momento. Cadê Deus? Nós não somos o povo escolhido? Nós não somos aquele povo onde Deus sempre agiu? Aí eles começam a analisar, caramba, no período dos juízes, quantas vitórias? No período lá de Moisés, quantas vitórias com o Egito? E cadê o Deus agora? Você tenta imaginar a cabeça do povo naquele momento, mas o texto continua. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou os filisteus os derrotarem? Vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins.
E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto quanto ao chão, tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significavam todos estes gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a Arca do Senhor viera ao acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São esses deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Aí o chefe dos filisteus falaram: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda, e o massacre foi muito grande. Israel perdeu mais de 30.000 homens de infantaria. Se a primeira derrota do povo de Israel foi uma derrota difícil, você imagina a derrota. Mas, pastor, por que isso aconteceu? Por que essa derrota, eles tiveram a derrota tão grande? E está justamente no primeiro ponto que nós falamos. O povo estava longe de Deus. Ele estava vivendo conforme a sua vontade. Ele estava cultuando os deuses, de todos os deuses pagãos. Ele estava, a família do sacerdote estava promíscua no meio da casa do Senhor. Samuel já tinha alertado que haveria morte na casa do sacerdote. E você tenta imaginar como estava o povo sem direção, sem alguém que pudesse conduzir, e ele vivia a da sua própria maneira. O povo, ele estava longe, queridos. O povo estava longe do Senhor, e mesmo longe do Senhor, ele achava que estava com o Senhor com ele. Você tenta imaginar isso? Por quê? Porque no momento da batalha, qual foi a primeira pessoa que eles foram reclamar, murmurar? Contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Um povo longe do Senhor, colocando ainda a culpa em Deus. Por que o Senhor não nos fez perder esta guerra? E às vezes, queridos, nós estamos dentro de um contexto eclesiástico de igreja, querendo viver da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, e falando: Senhor, por que as vitórias não chegam na minha vida? Por que eu não consigo alcançar? Às vezes eu luto, e só vejo derrota. Não consigo vislumbrar a vitória. E aí nós temos que nos começar a analisar a nossa mente, queridos, nosso coração. Será que estamos como aquele povo, às vezes entendendo quem Deus era na vida deles, mas vivendo longe de Deus? Porque ele está longe, a gente pode até conhecer Deus, como o pastor Jorge falou da semana passada: quem sou eu? Você sabe quem você é. Quem eu sou, você sabe quem você é. Moisés perguntando a Deus: quem eu sou? Você pode até conhecer Deus, você pode até viver no meio eclesiástico, mas querendo viver da sua própria vontade, querendo viver o seu próprio querer. O povo, ele ali naquele momento, ele estava distante de Deus, e por causa da distância que ele estava de Deus, ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Mas o segundo ponto, queridos, nós falamos, primeiro foi longe de Deus. Segundo ponto, eles confiaram na sua própria força. Confiando na sua própria força, os israelitas decidiram enfrentar os inimigos filisteus, sem o direcionamento de Deus. Enfrentar a batalha sem o direcionamento de Deus. É você entrar no campo de batalha, querido, sem o general. É você olhar a batalha à sua frente e não consultar as armas que Deus já colocou sobre a sua vida.
Como que você vai vencer uma guerra se você não tem armas para vencer essa guerra? O povo estava desunido. O povo estava achando que pela força do seu próprio braço, ele iria vencer aquela batalha. Mas não vai, queridos. Não temos como vencer batalhas sem pedir o direcionamento de Deus. Não temos como conquistar sem pedir o direcionamento de Deus. Queridos, nós agimos, muitas das vezes, com a força do nosso próprio braço. Quem não age, eu ajo, você age. E às vezes, batemos de frente com a parede e depois, por que não pedir direção ao Senhor? É o momento de nós revermos, começarmos a olhar, Senhor, primeiramente eu preciso pedir orientação ao Senhor. Queridos, independente da resposta do Senhor, siga sempre a orientação de Deus. Siga sempre a orientação de Deus. O povo ali naquele momento, ele foi agir com suas próprias forças. O interessante, queridos, que nós já lemos aqui, na primeira batalha que eles tiveram, 4.000 homens morreram. E mesmo assim, eles insistiram sem pedir orientação de Deus. E eles, vamos dar um jeitinho. E qual foi o jeitinho que eles deram? Vamos pegar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não significa a presença de Deus? Vamos trazer a Arca da Aliança para a batalha. Nunca tinha acontecido isso. Vamos trazer a Arca da Aliança para a batalha. Com certeza, se nós trouxermos a Arca da Aliança para a batalha, nós vamos vencer. Só que não aconteceu isso. Você sabe por que não aconteceu isso, queridos? Você sabe por quê? Porque a estratégia foi errada. Eles estavam vivendo como os pagãos. Tinha suas estátuas, tinha seus deuses, adoravam seus deuses, deuses que não podiam ver, deuses que não podiam sentir, deuses que não podiam falar, mas estavam adorando esses deuses. E utilizaram a Arca do Senhor como um amuleto. Da mesma forma que eles faziam com os deuses pagãos. Se esqueceram do Deus da aliança, do Deus da Arca da Aliança. No momento que eles utilizaram a Arca da Aliança como um amuleto, eles perderam a guerra. Eles estavam convencidos, queridos, que eles iriam ganhar. Eles estavam convencidos que eles iriam vencer. Sabe por quê? Porque agora a Arca da Aliança está conosco. Olha só como é bom, né? A presença o que simbolizava a presença de Deus está conosco, nós vamos vencer. Errado. A Arca da Aliança não era um amuleto. Eles estavam com a Arca da Aliança, mas não estavam com o Deus da Aliança. Nós precisamos estar com o Deus da Aliança, querido, para nós vencermos as guerras. Nós precisamos entender que às vezes fazemos muito bonito, às vezes cantamos bem, às vezes oramos até bem, tem uma boa oratória, falamos bem da palavra e muitos ouvirão e serão libertos, serão curados. A Bíblia fala sobre isso. Mas se nós não tivermos com Deus da aliança, nós não venceremos. Se nós não tivermos com Deus da aliança, nós não venceremos. Deus é o Deus da aliança, queridos. Então, eles agiram com uma estratégia errada. A estratégia foi querer colocar a Arca da Aliança como se fosse o próprio Deus, e não era. E o que aconteceu? Foram derrotados mais uma vez. 30.000 homens morreram naquele momento. 30.000 homens. 30.000 israelitas. Diz, homens de infantaria. Não era qualquer pessoa. Eram homens que estavam acostumados com a guerra. Mas Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É Deus que faz isso. Precisava isso acontecer? Não. Muitas das coisas que acontecem conosco não precisava acontecer. Muitas das vezes acontece por nossa desobediência. Mas Deus usa até essas coisas, até através da nossa desobediência, para nos resgatar. Você acredita nisso? Deus faz isso. É a oportunidade de Deus para te resgatar, é a oportunidade de Deus para nos resgatar. Então, queridos, nós temos que entender que o povo estava longe,
agindo com sua própria força, foi derrotado 2 vezes, teve uma estratégia errada de usar a Arca da Aliança como amuleto, e no final de tudo, a Arca da Aliança ainda foi tomada. O maior símbolo para o israelita naquele momento era a arca, e ela tinha sido tomada pelos filisteus. E agora? Acabou. Não tem mais jeito. Tudo que representava a Deus tinha acabado. Povo derrotado, povo humilhado. Depois vocês podem ler o texto, continuando a partir do versículo 4 até o versículo 7, até o versículo 6. A trajetória da Arca da Aliança foi do templo de Dagon, depois ele foi ser tirado do templo de Dagon, o povo lá dos filisteus sofreram com úlceras tremendas, ainda tem mais. Depois colocaram, vamos tirar a Arca da Aliança aqui da região dos filisteus, colocaram na casa de Abinadab, que era justamente na divisão entre Israel e o pessoal filisteu, porque para não sofrer aquela punição. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, lá em Abinadab, mas neste momento, queridos, o tempo passou, e Deus levantou um homem, fala comigo, um homem. E qual era o nome desse homem? Samuel. Deus já falava com Samuel. Samuel, a partir deste momento, ele passou a ser o último juiz de Israel. Foi Samuel. A partir daí já começou a ver o reinado de Saul, que o povo pediu um rei. Samuel começou a julgar após essa batalha. Interessante, queridos, quando Samuel fala lá, e deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Fala com o seu irmão, a palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Queridos, temos que entender algo muito interessante. Jesus, ele é a nossa pedra de ajuda, é nosso Ebenezer, é nosso porto seguro. Quando a gente fala em pedra de ajuda, quando ele fala de Ebenezer, usamos muito essa palavra, essa linguagem. Isso nos remota para a nossa vida o quê? Esperança. Isso nos remota para a nossa vida confiança. Isso nos remota para a nossa vida paz, tranquilidade. Porque a gente entende que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas tenta imaginar naquele momento e para aquele povo, como essa palavra foi importante. Porque essa palavra só foi erguida, só foi falada, esse memorial só foi feito após Israel ter conseguido ganhar a batalha dos filisteus. Amém? Mas, pastor, eles não estavam longe de Deus? Eles não estavam agindo sob suas próprias forças? Eles não fizeram estratégias erradas? Sim. Mas veio Samuel e trouxe uma palavra. E é dessa palavra, querido, que eu queria colocar esta noite para os irmãos. A palavra está lá em 1 Samuel 7, versículo 3. Na minha versão diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e pregai o vosso coração ao Senhor, e servi só a Ele, e vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel deu esta palavra para o povo de Israel. Ele falou o seguinte: olha, povo, se vocês inteiramente, apenas se converteres ao Senhor. Então, a primeira chave para nós alcançarmos uma vitória, nós entendermos que nós precisamos nos converter ao Senhor. E a palavra converter quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Mudança de direção. A palavra converter quer dizer mudança de direção. Quem é matemático, o pessoal que estuda matemática aqui sabe, qual é o símbolo de conversão? É um C. Você está o quê? Mudando de direção. Então, quando a gente fala converter, nós temos que entender que nós estamos mudando de direção. O que Samuel falou para o povo? Olha, vocês precisam mudar de direção. Esse caminho que vocês estão indo
só vai te levar para a derrota. Vocês nunca vão conseguir conquistar a vitória por este caminho. E o povo precisava entender isso, Rogério. O povo precisava entender isso. A nossa vida, queridos, também não é diferente. Se nós não mudarmos alguns conceitos da nossa mente e mudarmos a direção de muitas atitudes que nós fazemos, nós não vamos conseguir conquistar as vitórias. Esse é o ensinamento que Samuel estava dando para o povo. Olha, vocês precisam mudar de direção. Vocês precisam se converter. Porque assim vocês irão vencer os filisteus. E o povo, queridos, vamos lá, a segunda parte é justamente, primeira coisa, ter um coração convertido ao Senhor. O segundo é, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Olha só, que eu coloquei aqui para os irmãos, Deus colocou no meu coração, eliminar da nossa vida o que nos afasta de Deus. O povo, ele estava preso aos deuses pagãos, ele precisava eliminar aquilo da vida deles. Deus falou, olha, se convertam a mim e eliminem, joguem isso tudo fora. Na nossa vida não é diferente, queridos. Tem tantas coisas que têm nos aprisionado e não tem deixado a gente ver o que Deus quer fazer sobre nossas vidas. Nós estamos presos. Às vezes estamos presos por um trabalho, às vezes estamos presos pela família, ou tantas coisas que têm, uma casa, um bem, tantas coisas têm nos aprendido, têm virado deuses sobre a nossa vida, e nós esquecemos de ver que o único Deus se chama Jesus sobre nós, queridos. É Deus que pode mudar a nossa vida, é Deus que pode mudar a nossa história. Só Ele, mais ninguém. Então o povo precisava eliminar da vida deles tudo o que afastava de Deus. E o povo assim o fez. E terceiro ponto, o povo precisava reconhecer a soberania do Senhor em sua vida e prestar culto a Ele. O povo estava prestando culto aos outros deuses. Você tenta imaginar o coração do povo de Israel naquele momento, totalmente perdido. E Samuel faz uma direção. Samuel coloca uma direção na vida do povo. E o povo começa a entender o que ele precisava fazer. Lá em 1 Samuel 7, de 3 a 13, diz assim, nós já estamos terminando. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livra-se então desses deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, olha só o povo, assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu, reúnam-se todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Olha só a visão de um líder naquele momento. Olha, o povo está separado, o povo está com vários pensamentos. Então vamos o quê? Nos unir, para nós termos um mesmo pensamento, uma mesma visão. E o povo fez, queridos. O povo não aguentava mais viver a vida que ele estava vivendo. Então, por isso que às vezes nós temos que entender que nós precisamos estar unidos, seguir a direção de um líder. E o texto continua, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram ali, temos pecado contra o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Olha só, olha que coisa linda. Foi ali, em Mispá, que começou o sacerdócio de Samuel. Ali ele começou a ser o juiz sobre o povo de Israel. Naquele momento, o povo reconheceu Samuel como líder deles. Isso é tremendo, querido. Deus levanta um homem para que o povo entendesse que ainda existia Deus em Israel. E o texto continua para nós terminarmos.
Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar debaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhes o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território de Israel. A mão do Senhor pôs-se sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Enquanto Samuel estava vivo, os filisteus não puderam dominar o povo de Israel. Olha a autoridade de um homem que Deus colocou para libertar o povo. Então, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos, é nós entendermos que Deus é a nossa pedra de ajuda. Deus é a nossa pedra de ajuda. É através dele, queridos, que a gente entende que nós vamos obter a vitória. Não foi nenhuma outra coisa ou pessoa que trouxe a vitória do povo. Samuel não esculpiu uma pedra fazendo um ídolo. Diferente da mentalidade idólatra, ele simplesmente ergueu uma rocha que ficasse como memorial sobre o poder do Senhor. A partir daquele momento, o povo de Israel venceu aquela batalha. Ele venceu aquela guerra. E assim, queridos, qual lição que nós temos que trazer? Qual lição que eu tenho que trazer na minha vida sobre esse texto? O que eu preciso fazer? Eu preciso, pastor, eu como Arthur, ter um coração convertido ao Senhor. Ter a mente a Ele. Minha mente tem que estar voltada sempre ao Senhor. Como eu falei, nós passamos este mundo ainda nessa terra. E aqui passamos por tantas lutas. Passamos por vitórias também. Mas se a sua mente não estiver voltada para o Senhor, querido, não tem como você vencer a guerra. Não tem como. E segundo, eliminar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O que tem te afastado da presença de Deus? O que tem te afastado a sua mente da presença de Deus? O seu coração da presença de Deus? O que tem afastado o meu coração da presença de Deus? É um momento de avaliação nossa. Nós que temos que nos avaliar. E por último, reconhecer a soberania do Senhor e em sua vida prestar culto e adoração a Ele. Eu não sei como você chegou aqui esta noite. Eu não sei como essa palavra tocou no seu coração. Eu não sei se você está como o povo de Israel, lutando e não vendo a vitória sobre a sua vida. Eu não sei se você está preso a algo que tem te impedido de ver a manifestação da glória de Deus sobre você. Eu não sei como está o seu coração esta noite, mas eu sei de uma coisa: reconheça, se converta, volte-se para o Senhor. Entenda que Ele é Deus soberano sobre a sua vida. E abandone tudo o que te afasta de Deus. Abandone tudo o que te afasta de Deus. Com certeza Deus tem algo especial para você. Naquele momento que o povo entendeu isso, veio sobre a vida deles Ebenezer, pedra
de ajuda. Deus é a nossa pedra de ajuda. É Ele que nos fortalece. Nós cantamos aqui ainda agora sobre Jesus, Senhor, ser a nossa pedra, Jesus é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, querido. Ele é a nossa pedra de esquina, nossa pedra angular. É sobre Ele que nós construímos a nossa casa, a nossa vida, a nossa moradia. Porque os ventos vêm, as lutas vêm, mas quando nós estamos com Ele, nós não somos abalados. Nós não somos abalados. E se você chegou aqui esta noite e entendeu esta palavra, e se algo no seu coração tocou, queridos, tocou, Deus tocou no seu coração através do Espírito Santo sobre a sua vida. Não endureça o seu coração. Se proste a Ele, somente a Ele. Porque o que Ele tem preparado para você, queridos, é infinitamente maior do que você imagina. Não tem como você imaginar o que Deus quer fazer na sua vida, quando você se coloca à disposição dEle. Não tem. Por isso que às vezes nós provocamos algo e Deus vega essa provocação, se torna em bênção em nós. Porque o povo escolheu aquilo naquele momento. Mas o povo precisou se converter, mudar a trajetória, para que ele pudesse vencer aquela batalha. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, queridos. Falei que eu não ia demorar. Como eu falei, queridos, o Senhor é a nossa pedra de ajuda. E eu não sei como você chegou aqui. Às vezes nós estamos como aquele povo, conhecemos Deus, sabemos quem é Deus, mas na hora da batalha, nós queremos agir com nossas próprias forças e esquecemos de consultar ao Senhor. Agimos com estratégias erradas. Colocamos coisas à frente de Deus. Mas hoje é o momento de nós nos convertermos, nós mudarmos a direção. Ah, pastor, mas eu já sou convertido. Mas quantas coisas na nossa alma a gente precisa mudar a direção? Na nossa vida a gente precisa mudar a direção e se voltar para o Senhor? Quantas coisas? Aí é uma avaliação sua de Deus. Eu não posso avaliar por você, eu posso avaliar por mim. Eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei o que preciso ter colocado aqui na minha mente para mudar. E eu peço a Deus sempre, Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero ter uma vida igual à sua, Senhor. Eu preciso entender que o Senhor é Deus da minha vida. E todos os dias a gente tem que falar isso para o Senhor. Porque nós somos tendentes, queridos, ao mundo. Nós somos pretendentes à carne. Nós ainda estamos nessa terra. Mas Deus chega para você e fala, hoje é o momento de você se converter. Hoje é o momento de você mudar a direção. Hoje é o momento do dia aceitável. Aleluia. Eu queria orar pela sua vida. Se Deus, essa noite, tocou no seu coração, gostaria que você viesse aqui na frente que nós vamos orar. Você quer o Senhor como pedra de ajuda sobre sua vida, seu coração? Eu queria convidá-lo para estar aqui à frente. E falar, Senhor, às vezes eu tenho feito como o povo de Israel. Tenho desobedecido, tenho tentado agir com minha própria força, minha própria vontade. Mas o Senhor te chama hoje para você mudar a estratégia. O Senhor está te chamando para você mudar a estratégia. E a estratégia é, se converta, mude a direção, que com certeza eu estarei contigo no momento da batalha. Queridos, e eu vou fazer um estrondo que o povo inimigo, ele vai se embaralhar todo e você vai poder vencer a batalha. Aleluia. Assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. No momento que Samuel fez o holocausto com aquele cordeiro, naquele momento, o Senhor veio dos céus e fez um grande barulho e o povo dos filisteus ficaram loucos e fugiram e Israel pôde vencer aquela batalha. O Senhor está fazendo barulho esta noite na sua mente. O Senhor está fazendo barulho hoje no seu coração. É o momento de você
tomar posse desta palavra, tomar posse do que Deus quer fazer sobre a sua vida. Aleluia. É o momento de você falar: Senhor, eu estou aqui. Não resiste o seu coração, querido. Não resiste a sua vida. O povo, por tanto tempo, achou que faria da sua forma. Mas naquele momento ele fez: opa, é um momento de mudança. Eu tenho que entender, eu tenho que ouvir a voz do líder ali agora, de Samuel. E tenho que me converter. Este é o momento.